isso é um tema importante. Ele cobra tanto na parte de saúde do trabalhador, né, a parte de saúde ocupacional, como também na prova de clínica médica. Então, esse tema é um tema importante. Então, dá uma olhadinha em intoxicações também. Não só por benzodiazepínicos, que é o que eu trouxe para vocês, mas, no geral, intoxicações, eu acho que é um tema quente que pode vir para a prova. Então, o que eu poderia pontuar de intoxicações? Aquela sistematização que é importante para o atendimento de todo paciente grave. Monitorizar, suplementar de oxigênio se necessário, fazer avaliação sistematizada, medidas de suporte para pensar no tratamento específico. Então, possivelmente, o tratamento específico vai estar no finalzinho da assertiva. Você tem que primeiro estabilizar para depois condicionar no tratamento específico. Então, no caso do intoxicação por benzodiazepínico, apesar de eu achar que o opioide está mais... as pessoas estão falando mais de intoxicação de opioides, principalmente da crise que está acontecendo nos Estados Unidos e no Canadá, de usuários de opioides com fentanil, né, associado a outras drogas, como a xilazina, né, então novas drogas estão surgindo, então o opioide que é o fentanil, associado a alfa-agonistas. Eu fiz até uma postagem, vocês viram, sobre os alfa-agonistas, como a clonidina e a dexmedetomidina. Então, existe um primozinho ali dos alfa-agonistas que está sendo associado com o fentanil. Então, tem efeitos sedativos do alfa-2 agonista, que é central, junto com o efeito analgésico sedativo do opioide. Então, está uma epidemia, as pessoas estão morrendo e estão destruindo as vidas devido à epidemia por opioides. Mas, como já caiu, eu trouxe benzodiazepínicos. E quando você pensa em intoxicação por benzodiazepínicos, ninguém é viciado em benzodiazepínicos. Você tem algum grau de dependência, se você for um usuário crônico, mas geralmente é associado a questões de psiquiatria. Então, um paciente com depressão, que já tinha aquele benzodiazepínico em casa, é intoxicado, né, ou tenta um suicídio e vai para o pronto-socorro. Então, eu acho que esse é um estilo de questão que poderia aparecer. Lembrando que o tratamento é suporte. Todas as intoxicações, você tem que priorizar o suporte para depois pensar no tratamento específico. O flumazenil, ele tem uma meia-vida muito curta. Então, essa meia-vida do flumazenil, ela é mais curta do que qualquer outro benzodiazepínico, do que os seus, né, para quem ele está querendo antagonizar. Então, o diazepam tem um tempo de meia-vida maior do que o flumazenil, o clonazepam maior do que o flumazenil, todos, o midazolam maior do que o flumazenil. Então, na reversão da intoxicação por benzodiazepínicos, você tem que pensar em usar múltiplas doses, porque só uma dose não vai reverter completamente. Então, possivelmente se reflete, o paciente pode acordar, mas daqui a pouco ele vai rebaixar de novo. Por quê? Porque você tem uma dose única de flumazenil, você tem um tempo de aproximadamente 6 a 10 minutos. O metabólito, que não é ativo do diazepam, como o clordiazepóxido, ele dura 72 horas. Então, você vê uma diferença muito grande. Então, em torno de 12 a 24 horas de tempo de duração. E você tem uma duração de efeito muito curta, em torno de, no máximo, 1 hora. Então, em intoxicações graves, pode aparecer essa palavra, considerar a infusão contínua de flumazenil, porque a infusão em dose única pode não servir, certo? Tudo bem? Então, vamos aí para a próxima questão. Questão número 3. Um paciente de 32 anos é trazido à emergência após uma tentativa de suicídio por ingestão excessiva de benzodiazepínicos. Ao exame, o paciente está sonolento, com frequência respiratória de 10 respirações por minuto. Lembrando que os benzodiazepínicos eles podem estar bradipneia. Pressão arterial de 80 por 50, ou seja, já está instável por algum motivo, não necessariamente devido ao benzodiazepínico. Os benzodiazepínicos, pessoal, são altamente cardioestáveis. A midazolam não dá hipotensão? Dá, mas não dá hipotensão importante. Só dá hipotensão importante o benzodiazepínico se for associado a outras drogas, como opioides. Aí sim você tem um efeito cinético cardiovascular com hipotensão importante. Quais medidas devem ser tomadas no pronto-socorro? Então, ele já direciona para onde você quer essa medida para o segmento do paciente. Então, na letra A, administrar flumazenil, ok. Já está na letra A, você já marcou, passar para a próxima. Acertei, está na cara. Calma aí que o enário não é assim. Letra B, realização de lavagem gástrica imediata. É uma das medidas possíveis, sim, dependendo do que você for fazer. Iniciar a ventilação mecânica e encaminhar para a unidade de terapia intensiva.
Pode ser que ele precise, não agora, mas em algum momento ele não deu nenhum dado de insuficiência respiratória. Ele só botou uma bradipneia aqui para você. Letra D. Estabilização de vias aéreas, respiração e circulação, administração de flumazenil, apenas se houver evidência de depressão respiratória e encaminhamento para avaliação psiquiátrica. Então, é esse estilo de resposta que ele gosta. Realização de exames de imagem cerebral para avaliar possíveis danos causados? Não. Então, resposta correta, letra D de dado. Oi. Vamos ver aqui só esse enunciado da questão, para a gente pensar na questão, né? Ó, ele tentou fazer... ele já disse para você que foi benzodiazepínico, então não está errado você fazer flumazenil, você já pode fazer, independente. Independente. Você viu lá, tomou o diazepam. Às vezes acontece de chegar no pronto-socorro e só está a cartela. Não, cheguei e estava a cartela lá do lado. Aí você não tem certeza, então você tem que considerar se a suspeita para poder administrar o flumazenil. Mas nem sempre é tão na cara, principalmente numa tentativa de suicídio. Né? Ele não fica na sua frente, estou tomando o diazepam, viu? Isso não vai acontecer. A pessoa encontra, não, ele tinha diazepam em casa, eu cheguei, estava desacordado. Então você tem que ter a suspeita para fazer, realmente. Se não fosse tão na cara, não tem. Não faz. Só suporte. Até porque se eu entubei ele, digamos, precisou entubar, entubei, fez suporte, o tempo de meia-vida da droga vai sair, vai desaparecer e você não precisaria fazer, inclusive, um antagonístico. Talvez, né? Talvez, se o paciente tiver né, com um grau de consciência que permita você fazer uma lavagem gástrica, sim. Certo? Depende do tempo, exato. Não, depende da medicação. A medicação... É uma questão que... A gente tem que lembrar aqui que o tempo de trânsito gástrico para a absorção de qualquer alimento é em torno de 1 a 2 horas, o tempo de esvaziamento gástrico. Aí, se você considerar um paciente diabético, com gastroparesia, ou obeso, que tem uma gastroparesia, um tempo de esvaziamento menor, aí você poderia considerar. Paciente tem câncer de estômago, ou seja, que já leva a gastroparesia, você poderia considerar, né? Mas, no geral, depois de 1 a 2 horas, não faz muito sentido fazer mais lavagem. Realmente, não faz não. Certo? Era do Enário? Essa não, né? Não caiu não. Acho que não. Fá. Benzo venoso ou oral? Certo. Só que estava com os sinais todos estáveis. Aí tinha uma alternativa que era para você aplicar o flumazenil, que era só o suporte. Aí a resposta do suporte e o comentário é esse, como ele não estava exagerando, não estava... Só suporte, espera o tempo de meia vida, né? Eu fiquei... O suporte, E outra coisa, eu fiquei um pouquinho até surpreso e assustado com o depoimento de uma aluna que falou que em algumas unidades de pronto atendimento, especificamente naquela que ela falou, os colegas médicos, eles faziam, para acordar o paciente estava sedado, vamos tentar extubar o paciente, faziam flumazenil e Narcan e naloxona. Não sei se vocês já viram isso, não. Ele vinha lá sedado, aí você reverte para tentar acordar. Se você fizer isso, o paciente vai acordar muito agitado. Entendeu? E o uso do flumazenil é baseado em critérios clínicos. E se você pesar a dose do flumazenil, ele é pró-convulsivante. Então, você pode estimular uma convulsivão no paciente. Aí não faz sentido, certo? Então, eu estou só contextualizando porque você não precisa fazer o antagonista, mesmo o paciente que está tomando midazolam há 7 dias. É só você esperar que ele vai acordar lentamente e geralmente é o que você quer, que você lhe acorde mais tranquilo, né, e sem agitação. Pode falar. Aí, quando opioide, da miose, isso. A respiração também fica... Aqui a gente não tem uma epidemia de opioides, Gabi, mas existem sugestões que, principalmente americanas, tem no UpToDate isso, que se você suspeita de intoxicação por opioide, por alguns critérios como miose, sonolência, bradipneia, rebaixamento do nível de consciência, você pode fazer o naloxone empírico,
Você poderia fazer sim, tá? Essas questões que vocês tiverem, ou tiverem alguma dúvida, ou discordar do comentário, terça-feira vocês trazem para a gente pode discutir, tá bom? Então, vamos para o próximo. Então, letra D de dado. Vamos para 4. Um tema muito importante, enquanto a parte que mais cai em clínica médica é cardiologia, na parte de endócrino, ele faz uma miscelânea. Cobrou muita tireoide, já cobrou câncer de tireoide, hipertireoidismo, certo? Teve outra questão, não sei se foi hipertireoidismo, mas enfim. Já tiveram 3 questões de tireoide. Diabetes ainda não é um assunto muito forte, mas eu acredito que pode aparecer sim na prova de endócrino. Lembrando que ele vai saltando ali as doenças. Então, de 3 questões de tireoide, foram 3 diferentes. Então, eu acho que diabetes é uma coisa importante, tá certo? Então, vamos lá. Diabetes mellitus. Nós temos aqui o diabetes mellitus tipo 1, que é uma doença associada à imunidade, uma autoimunidade contra as células pancreáticas, levando à falência de produção de insulina. Existem alguns marcadores, mas isso não vai ser cobrado, a não gosta desses marcadores. Então, não precisa decorar marcador, só lembrar que eles podem estar associados, principalmente o anti-GAD, né, que é muito importante, o anti-insulina, que geralmente eles podem contextualizar essa questão. E você tem os estágios de evolução da diabetes, que é a normoglicemia, a desglicemia, até chegar na hiperglicemia sintomática, e já caíram 2 questões de cetoacidose diabética na prova de pediatria. Então, acho que é um assunto importante e que eles gostam, principalmente em relação à diabetes tipo 1. Na diabetes tipo 2, ele tem uma base forte genética, principalmente se você tiver pais ou parentes de primeiro grau que têm diabetes tipo 2, e também associado a fatores ambientais, como a obesidade e aumento da resistência periférica à insulina. Não tem anticorpos, não é uma doença autoimune, e tem alguns tipos específicos em relação aos padrões de apresentação de acordo com o paciente de diabetes tipo 2. Então vamos lá, e temos a diabetes gestacional. A diabetes gestacional a gente vai trazer uma questãozinha também na parte de GO, né, na parte de obstetrícia, e eu acredito que tem uma grande chance de cair diabetes gestacional. Então, se você não tem segurança ainda, dá uma lidinha maior no diabetes gestacional. Se pudesse apostar num tema, talvez esse, eu acho que tem uma grande chance de aparecer, tá certo? Ele também tem um comportamento genético, assim como diabetes tipo 2, certo? E ele é classificado, né? Existem subclassificações, também tem um componente genético. Em relação a tipo 1, a diabetes tipo 1, existem algumas classificações, onde você tem a diabetes tipo 1 do tipo A, que é autoimune, e a tipo B, que é um caráter mais idiopático. Certo? Ele vai cobrar isso aqui? Não, mas ele pode contextualizar em relação à classificação de diabetes tipo 1. Vamos lá para os critérios de diabetes. Glicemia de jejum acima de 126, maior ou igual que 126, ou teste oral de tolerância à glicose, 75, 2 horas, maior que 200, após 2 horas do teste oral de glicemia, né? Ou hemoglobina glicada maior ou igual que 6,5% em pelo menos 2 ocasiões. Os critérios para diabetes, existem alguns. Existe a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem outros critérios internacionais. Esse, eu acredito que está sendo cobrado e não vai ter problemas em relação a isso. Lembrando que a gente precisa de pelo menos 2 testes anormais, certo? E se você tiver alguma discordância em relação a esses testes, você tem que considerar sempre o maior, ok? Aí eu trouxe só essa observação maior, que é a Associação Americana de Diabetes, só para contextualizar, né? Ela recomenda apenas os critérios glicêmicos em situações de turnover alterado, como gestantes, né? Perdas sanguíneas recentes, transfusões e alguns quadros anêmicos. E se o paciente tiver muito fator de risco, se for gestante e tiver fator de risco associado, mais fatores de risco associados ao desenvolvimento de diabetes, é interessante que você não use glicemia de jejum, você use teste oral de tolerância à glicose. Então, uma consideração que já caiu em provas, e eu acredito que é um tema quente, é que se tiver gestante fator de risco, dá-se preferência ao teste oral de tolerância à glicose. Vamos para essa questão. Número 4. Uma mulher de 68 anos é admitida com queixa de poliúria, polidipsia e perda de peso.
nos últimos meses. Seu exame de glicose de jejum é de 192. Então, ela tem sintomas, né, e tem uma glicose de jejum alterada, maior ou igual que 126. Hemoglobina glicada está em 9,6, ou seja, maior que 6,5. E ela tem um histórico familiar de diabetes tipo 2, ou seja, tem fator de risco genético para tipo 2. Dentro desse quadro, seleciona a alternativa correta. A metformina é o tratamento de escolha neste caso e deve ser iniciado imediatamente na dose de 500 mg ao dia. Assim, a metformina é uma boa medicação, porém, a gente não precisa condicionar a dose a 500 mg por dia. Hoje em dia, a dose de 500 mg por dia é uma dose muito ruim. E se o paciente estiver muito desglicêmico, a metformina não tem um bom efeito. Tá certo? A gente dá preferência à metformina a pacientes obesos, tá? Com a glicemia não muito alterada. Ok? Vamos lá, letra B. Pacientes muito desglicêmicos, a gente pode iniciar já com dupla terapia. Letra B de bola. Considerando a alta hemoglobina glicada, né, A1C, o paciente deve ser tratado apenas com terapia insulínica intensiva para melhorar rapidamente o controle glicêmico. Não existe essa associação de hemoglobina glicada e você ter que condicionar o uso de insulina. O uso de insulina é para pacientes muito desglicêmicos, ou seja, muito hiperglicêmicos. Esse sim você precisa iniciar primeiro insulina para depois compensar, para depois tentar antidiabéticos orais. Letra C. Aí eu acho que já entra um conceito que talvez possa aparecer na prova. A terapia inicial deve incluir uma combinação de metformina e o inibidor da SGLT2, né? Como a empagliflozina, né? Devido ao seu benefício adicional de redução de eventos cardiovasculares. É uma coisa a ser considerada, mas vamos seguir aqui. O uso de sulfonilureias é desaconselhado pelo caso devido ao risco de hipoglicemia e ganho de peso. Não existe a associação. Pode ter a associação com hipoglicemia, mas não com ganho de peso. E a terapia inicial deve incluir uma combinação de metformina e o inibidor da GLP-1, que eu acredito que é um assunto muito importante que pode cair na prova, devido à epidemia dos inibidores de GLP-1, como a liraglutida, devido ao seu benefício de perda de peso e redução de eventos cardiovasculares. Certo? E aí, o que vocês acham aí? Letra E, né? Como é que é? Isso. Análogo de GP1, exatamente. Análogo, isso aí está errado, certo? Isso aí foi eu que errei, certo? Só corrige aí esse inibidor para análogo. Qual é o objetivo nessa questão? É lembrar dos efeitos, certo? Da redução dos eventos cardiovasculares comprovados com o uso dos análogos do GLP-1, certo? Então, você tem o potencial efeito de redução de risco cardiovascular em pacientes que usam, principalmente pacientes obesos. Letra E. Vamos agora sobre sepse. Choque séptico já caiu 3 vezes, tá? Em abordagens diferentes, principalmente na avaliação de gasometria. Ele dá a gasometria, dá uma acidose metabólica e pergunta qual o distúrbio. Então, gasometria, você dá uma olhadinha em gasometria, principalmente a parte de acidose metabólica. Caiu questão também de DPOC, que eu considero junto com sepse, que era um DPOC descompensado, falando sobre os distúrbios ventilatórios. Então, era uma acidose respiratória, com associação com algum outro distúrbio. Não lembro exatamente qual é. Então, ele bota a sepse, ele bota um DPOC, ele bota um choque e mostra a gasometria e pede para você interpretar. Então, acho que é um assunto importante que vocês precisam revisar. Como ele já cobrou isso, eu pensei em trazer outra abordagem da sepse, uma abordagem sistêmica de estabilização, trazendo o conceito de saturação venosa central de oxigênio. Então, ele cobrou DPOC, gasometria, cobrou sepse agora sim, vamos pensar agora o controle hemodinâmico do paciente com choque séptico. Só falando um pouquinho mais sobre choque, o único choque que ele não cobrou ainda foi anafilático. Eu trouxe questão de anafilático para você. Já trouxe choque cardiogênico, com edema agudo de pulmão, já trouxe choque séptico, né? Já trouxe tromboembolismo, mas não trouxe choque anafilático. Aí eu trouxe uma questãozinha de choque anafilático para vocês também. Vamos lá. Nós temos a saturação venosa central de oxigênio. A gente tira essa saturação venosa central de oxigênio de um catéter central colocado lá dentro do átrio. Esse sangue que chega no átrio, ele chega pobre em oxigênio. Possivelmente a saturação de oxigênio de você está 100%, digamos que está 100%. Ele sai arterial, as células captam esse oxigênio
chega um sangue pobre em oxigênio no átrio direito. Os valores normais para essa taxa de extração de oxigênio vai chegar em torno de 65% a 70% de saturação venosa central, ou seja, o seu organismo tira em torno de 25%, ali 25% até no máximo 30%, em torno de 25% de oxigênio. Essa é a taxa de extração tecidual. Se ele extrair muito, é por quê? É porque esse fluxo de sangue está passando devagarzinho, o fluxo é devagarzinho, está dando mais tempo e a célula está ávida para o oxigênio, está extraindo bastante. Então, essa saturação de venosa central de oxigênio pode baixar muito. Por quê? Porque o tecido está puxando muito oxigênio. Então, se essa saturação venosa estiver abaixo de 65%, principalmente no paciente com sepsis, você tem que intervir. Você tem que identificar qual é o problema, que a gente vai ver aqui pelas equações de oferta de oxigênio. Certo? Então, o primeiro passo é avaliar a volemia, que é o principal e mais fácil. Então, você avalia volemia. Se o paciente tiver hipovolêmico, eu tenho que fazer hidratação. Você vai fazer uma reposição volêmica. Como é que eu avalio volemia? Você pode avaliar clinicamente, hipotensão associada a boca seca, né, pele menos túrgida, mas existe um gap, chamado gap de CO2, o gap de gás carbônico. Esse gap é o seguinte, você pega o gás carbônico arterial e pega o gás carbônico venoso central. Certo? Se eu tiver esse gap, ele tem um valor médio em torno de 5 até no máximo 8 de milímetros de mercúrio de gás carbônico, caso você está vendo a PCO2, certo? Tem uma chamada gap CO2 e a gente avalia a PCO2. Arterial, você pega na artéria e pega a central. Esse gap é em torno de 5 a 8. Se eu tiver um gap muito alto, certo? Então, possivelmente está tendo o quê? Esse fluxo está sendo muito baixo e está soltando muito gás carbônico, entregando para o sangue. Ou seja, o mesmo raciocínio da saturação de oxigênio. Então, tudo a gente pensa em fluxo. Quando a gente vai avaliar a sepsis, a gente pensa em fluxo. Se o fluxo for lento, extrai bastante e entrega bastante o quê? Gás carbônico. Gap alto, saturação venosa central baixa, sugere também um dos preditores de fluido responsividade. Se eu fizer fluido, eu vou melhorar a pressão desse paciente. Lembrando que esses critérios são de hipovolemia? Não, são critérios de fluido responsividade. Você faz hidratação para ver se melhora a perfusão desse paciente. Ok? Então, basicamente isso. Lembrando que o débito cardíaco, a oferta de oxigênio depende do débito cardíaco, vezes o conteúdo arterial de oxigênio. O débito cardíaco ele depende da frequência cardíaca, isso você não vai alterar num choque séptico, você não vai poder manejar essa frequência cardíaca, e nem o volume sistólico. O volume sistólico você pode hidratar. Tá? Mas uma das questões mais importantes é esse conteúdo arterial de oxigênio. Então, o conteúdo arterial de oxigênio é a saturação, os números não importam, mas 1,34 vezes hemoglobina. Mais a PaO2, que é a concentração de oxigênio no seu sangue. Calma aí que a gente vai entender bem isso, presta atenção. Então, ou seja, eu estou falando da minha oferta de oxigênio. Estou falando do conteúdo arterial de oxigênio. Então, ele está dependendo da minha saturação vezes a hemoglobina. Por quê? Porque quem entrega o oxigênio é a hemoglobina. Se aqui estiver baixo, se a hemoglobina estiver baixo, eu vou ter uma oferta menor de oxigênio. E por que você está dizendo isso, Max? Porque se a saturação venosa central estiver baixa, o que acontece? E a hemoglobina baixa, não é volume que ele está precisando, é sangue. Então você tem que corrigir a anemia dele para conseguir ter uma boa oferta, porque quem entrega o oxigênio é a hemoglobina. Aí depois você corrige o volume. Claro que quando você faz sangue, você também corrige o volume, mas só para a gente guiar o raciocínio. Saturação venosa central baixa, eu faço o quê? Se a hemoglobina baixa, sangue. Se não tiver baixa, fluido de responsividade, avaliando o gap CO2. Gap acima de 8 sugere o quê? Que o paciente está com fluxo baixo, eu vou fazer uma fluido de responsividade, fazer 500 ml de soro fisiológico. Então, ou seja, saturação venosa central, sangue, gap CO2 para avaliar volume. Tudo bem? Esse é o manejo do choque séptico. Lembrando que a PaO2, não, mas a PaO2, a concentração de oxigênio, a parcial de oxigênio arterial está baixa. Mas o quanto ele interfere
no conteúdo arterial? Muito pouco. Esse oxigênio que está dissolvido no sangue contribui muito pouco, é 0,003% vezes a saturação lá, a PaO2. Então, o oxigênio que está dissolvido no sangue contribui muito pouco. Quem contribui mais é a saturação pela hemoglobina, ou seja, que está sendo entregue. Ok? Então, eu acho que isso é uma aposta importante de choque séptico para a prova. Questão número 5. O paciente é admitido na emergência com suspeita de choque séptico. Durante a avaliação inicial, é observada uma saturação venosa central de oxigênio baixa. Como é controverso 65, 70, eu acho que ele vai botar ali baixa, botar ali 50. Qual é a conduta mais apropriada para esse contexto? Letra A. Iniciar a administração de noradrenalina para aumentar a pressão arterial. Em nenhum momento a gente falou droga. Certo? A gente tem que tratar a causa. B. Realizar hemotransfusão imediata para corrigir a saturação venosa. Eu até posso fazer sangue, mas eu preciso avaliar a hemoglobina para interferir no conteúdo arterial de oxigênio. Letra C. Iniciar a infusão de dobutamina para melhorar a contratilidade cardíaca. É uma possibilidade. Lembrando que para ofertar oxigênio, lembrando que a sepse ela leva a cardiopatia. Devido às citocinas inflamatórias da sepse, ela leva à insuficiência cardíaca por miopatia. Então, o que acontece? Eu posso iniciar, sim, dobutamina na sepse, mas aí é depois que eu avalio, depois que eu estabilizo o paciente. Letra D. Avaliar a necessidade de reanimação volêmica ou reposição volêmica agressiva antes de iniciar a droga vasoativa. Beleza, então primeiro eu estabilizo para depois iniciar a droga vasoativa. Então, o ENARI gosta de cobrar isso para você. Iniciar a administração de epinefrina, não. A droga de escolha no choque séptico é noradrenalina e vasopressina, em segunda opção. Ok? Então, choque séptico. O que eu avalio? Avalio hemoglobina, não precisa de sangue, ok. Avalio fluido de responsividade. Como é que eu avalio o fluido de responsividade? Gap CO2. Como é que é o gap CO2? É a PCO2 arterial, PCO2 central. Se tiver um aumento desse gap, significa que o fluxo está devagar. Então, eu faço volume. E se mesmo assim não melhorar, inicio droga vasoativa. Ok? Se eu considerar que esse paciente tem alguma disfunção miocárdica, inicio dobutamina. Primeiro inicio nora, para aumentar a pressão, depois inicio dobutamina. Esse raciocínio é muito batido em questões de prova. Mas tem um outro raciocínio que pode cair na prova. Isso não está no material, eu vou falar para vocês até se vocês quiserem anotar. E vai ficar gravado. É quando a saturação venosa central estiver alta. Aí confunde, né? Imagina, 80% de saturação venosa. Peraí, o sangue sai 100, quer dizer que o corpo está extraindo só 15% de oxigênio, a taxa de extração só está 15%, está chegando 85% de saturação venosa central lá no átrio direito. O que pode estar acontecendo? Duas coisas principais. É um shunt. Pode ter um shunt intracardíaco, certo? Com o sangue arterial indo para cavidades, né, venosas, no caso aqui o shunt esquerda e direita. Ou, por exemplo, já aconteceu também comigo, inclusive, um paciente com doença renal com uma fístula. Ele tem uma fístula aqui no braço. Então, ou seja, sangue arterial, comunicação com sangue venoso. Se a venosa central estiver muito alta, você tem que suspeitar de shunt. Ou um shunt periférico, né, comunicação de circulação arterial com venosa, ou um shunt intracardíaco com desvio esquerdo-direito. E a segunda opção, essa é a primeira opção. A segunda opção é a falência mitocondrial. Ou seja, as células não estão conseguindo mais extrair o oxigênio. Aí você tem que fazer o quê? Infelizmente não tem mais o que fazer. É aquela sepse que o prognóstico é muito ruim. Ou seja, ela não consegue extrair nada. E se já tem liberação de citocromo C pelas mitocôndrias e a apoptose. Então, o corpo está morrendo. Então, ele não consegue mais extrair oxigênio, independente se você faça. Não adianta fazer volume se a saturação venosa central estiver alta. Então, fica essa mensagem. Satura venosa central, aí eu vou fazer o quê? Volume? Não adianta. Volume e fluido de responsividade você tem que avaliar e aí na saturação venosa central, baixa. Então, a resposta correta, letra D de dado. Vamos agora falar sobre anafilaxia, que eu acho que pode cair essa questão de anafilaxia para vocês. Lembrando que no choque, não condiciona, vai estar na letra A respostazinha lá para você fazer o tratamento específico. Mas lembre-se, monitor oxigênio veia,
avaliação sistemática, sistematizada, suporte, tratamento específico e segmento. Eu acho que a questão vale pedir isso. Não você condicionar ao tratamento específico. Então, ó, a anafilaxia é imprevisível. Às vezes você tem só manifestação cutânea ou manifestação cutânea com angioedema. Angioedema. Existem muitos tipos de reações alérgicas. Você tem aquelas reações alérgicas que são só condicionadas à pele tegumentar, que a gente chama de reação anafilactoide. Então, ou seja, só pele. Só fica pele e urticárias na pele. Aí você sempre tem que indagar ao seu paciente se ele teve angioedema. Se for angioedema, aí é mais grave. Certo? Ou então, ou seja, não, doutor, fechou minha garganta quando eu tomei dipirona. Aí você tem que se preocupar mais, ou seja, então é uma reação mais grave que pode precipitar um choque anafilático. Mas a maior parte das reações alérgicas são reações tegumentares, são reações anafilactoides. Não levam a angioedema. Mas isso é o que? É imprevisível. Ah, nunca tive alergia a camarão. Você pode ter alergia a camarão amanhã. E a gente não tem como prever isso. Inclusive essa gravidade. Tratamento escolha adrenalina. Qual via de adrenalina? Tem que ser IM. Por que tem que ser IM? Porque a adrenalina venosa é mais fácil de você errar a dose. Se você errar a dose no adrenalina IM, dá menos problema do que você errar a dose na adrenalina venosa. Então, por isso se condiciona a adrenalina IM. E é rápido. E você pode fazer, inclusive, por leigos. O cara já tem alergia e começou, né? Então, em alguns países onde a alergia, por exemplo, a amendoim é uma coisa muito importante, as pessoas têm em casa adrenalina. São seringas já autodosimetradas de adrenalina. Qual a dose? É 10 microgramas por quilo, no máximo 500 microgramas. Tá certo? Então, no máximo meio ml de ampola. Certo? Então, no máximo 500 miligramas. Certo? 0,5 miligrama. 500 miligramas. 500 microgramas, tá certo. Certo? Que é 0,5 da ampola. Então, se a criança tem 10 quilos, 10 vezes 10, 100. 100 microgramas. Se a criança tiver 50 quilos, ou criança não, o adulto tiver 50 quilos, 50 vezes 10, 500 microgramas. Essa é a dose máxima. Não faz mais que isso. Você pode repetir de 3 a 5 minutos essa dose. Depois que você já fizer a primeira dose, provavelmente você já vai pegar um acesso venoso, já pode começar alguma droga de infusão, reposição volêmica, estabilização do paciente. Ok? Vamos lá. Então, vamos para a questão número 6. Um paciente de 45 anos é admitido na emergência com quadro de choque anafilático após a administração de uma medicação. Durante a monitorização é observado broncoespasmo grave. O paciente apresenta frequência respiratória de 28 respirações por minuto, saturação de 85 é ambiente, ausculta pulmonar com sibilos difusos, pressão arterial 80/50, ou seja, está já com comprometimento cardiovascular. Diante desse cenário, qual é a conduta mais apropriada em relação a esse broncoespasmo? Então, lá, administrar uma dose única de salbutamol por nebulização para aliviar o broncoespasmo, iniciar a infusão de epinefrina para reverter o choque anafilático. Está errado? Não está. Ele vai precisar, possivelmente, de salbutamol, vai precisar de adrenalina. Iniciar imediatamente a administração de adrenalina, no caso da epinefrina, iniciar a ventilação mecânica invasiva para otimizar a troca. Vamos observar. Considerar a suplementação de oxigênio, suporte ventilatório invasivo e administrar a adrenalina na tentativa de reverter o choque anafilático. Então, ou seja, essa é a mais correta. Então, você tem que trabalhar as palavras na questão, entendeu? Praticamente, a B está quase igual a C aí, né? Ó, adrenalina, ventilação mecânica invasiva. Não, você não tem indicação clara no momento de intubação. Você faz adrenalina, suplementa oxigênio, estabiliza. Letra B, D de dado, administrar a epinefrina intramuscular, ok. Infusão contínua de salbutamol, não faz sentido, né? A princípio, você tem que estabilizar o paciente. Iniciar a terapia com aminofilina, não se faz mais aminofilina. Então, resposta correta, letra C de casa. Vamos falar agora sobre RCP e PCR, que é um assunto que vai aparecer na sua prova. Max, mas eu vou falar o que de RCP e PCR? O que você consideraria que poderia ajudar vocês nessa semana?
Falar do algoritmo? Não. Falar das doses, medicações? Não. Eu acredito que uma coisa importante para a gente lembrar são os números. Então, isso pode ser apresentado na sua prova. E isso, às vezes, a gente faz o curso e esquece um pouquinho. Então, vamos falar dos números da ressuscitação cardiopulmonar. Verificar a respiração e pulso, 5 a 10 segundos. No máximo, 10 segundos. Esse é fácil, esse é tranquilo. Quando o paciente tiver uma parada respiratória, tem que ser uma ventilação a cada 6 segundos. Ok? Compressões torácicas de 100 a 120 por minuto. Essa compressão deve deprimir o tórax, causar uma depressão em torno de 5 a 6 centímetros. Quanto é FiO2 durante a PCR? 100%. Manter a saturação de 95 a 98. Sendo que na American Heart, que eu acredito que isso pode ser cobrado na prova, ele considera 90% para síndrome coronariana aguda. Por quê? Porque o oxigênio mais é ruim, é veneno. O oxigênio é vasoconstrictor. Então, na síndrome coronariana, o ponto de corte que ele usa para saturação é 90%. Mas no pós-PCR, ele já considera ali em torno de 92% a 98%. Ninguém precisa ter 100% de oxigênio e ninguém de vocês aqui possivelmente vai estar com 100% de oxigênio de saturação no momento. Uma coisa muito importante que eu acho que pode ser questão de prova é a ETCO2, ou seja, a capnografia, ou seja, a fração inspirada de oxigênio durante a reanimação. Se for menor que 10, possivelmente as suas compressões não estão efetivas. Aí, ou seja, lembra do gap CO2? A mesma coisa. Você precisa ter fluxo para jogar o gás carbônico. Então aqui, ó, você tem que jogar o gás carbônico fora. Está ali 10, então você precisa melhorar. Se você tiver aumento súbito da capnografia para mais de 25, possivelmente o paciente retornou à circulação espontânea. Então esse número aqui, 25, é um número importante. Então teve aumento súbito para cima de 25 milímetros de mercúrio durante a ressuscitação, pode retornar, é uma sugestão de retorno à circulação espontânea. E se o paciente estiver monitorizado com pressão arterial invasiva durante a reanimação, a pressão diastólica menor do que 20 milímetros de mercúrio, você precisa melhorar suas compressões. Então a gente precisa de pressão diastólica maior, porque lembrando que pressão diastólica enche coronária, a coronária ela enche na diástole. Então precisa aumentar isso aqui. Esses números aí geralmente são fáceis, eu acho que a gente poderia adicionar e lembrar para a prova que na síndrome coronariana o ponto de corte é um pouquinho menor. Lembrar que tem que melhorar as compressões se a TCO2 for abaixo de 10. Se aumentar muito a TCO2, sugere que o paciente retornou à circulação espontânea. E uma pressão arterial diastólica menor do que 20, a sua compressão não está efetiva. Vamos para a próxima questão. Número 7. Durante o atendimento da parada cardiorrespiratória, um paciente não apresenta reversão do ritmo de fibrilação ventricular após o segundo choque. Então, fez o primeiro choque, o paciente estava em FV, fez o primeiro choque, não reverteu, fez o segundo choque, não reverteu. As compressões torácicas estão sendo realizadas de acordo com as diretrizes de suporte avançado de vida. Qual a próxima intervenção e quais drogas devem ser administradas com suas respectivas doses nesse cenário? Preste bastante atenção, porque às vezes a gente condiciona, né? Mas aqui é uma questão, aqui você não está no paciente, isso aqui é uma questão para a gente avaliar o seu conceito. Vamos começar pela letra E. Iniciar a noradrenalina, não se faz noradrenalina em parada. Quais são as drogas de parada? Adrenalina, amiodarona, lidocaína. Certo? Vasopressina, letra D aqui, administrar vasopressina. Não se faz vasopressina em parada. D, letra C, continuar as compressões torácicas e administrar adenosina. Não se faz adenosina em parada. Letra B, realizar intubação endotraqueal, iniciar a ventilação mecânica. Não preciso intubar. O que eu preciso é o quê? Ter ventilações efetivas. Se eu tenho ventilação efetiva durante a parada, eu não preciso intubar. Max, mas se a questão disser o seguinte, não, o paciente entrou em AESP, tem indicação de intubar? Não é indicação, mas provavelmente você vai ter um tempo prolongado de reanimação, você vai passar mais alguns ciclos, você pode estabilizar a via aérea melhor com a intubação, sem interromper as compressões. Mas ele pode tentar puxar isso para você. A AESP é indicação de intubação. A AESP não é indicação de intubação.
a sistolia não é indicação de intubação. Na letra A, é administrar adrenalina, ou seja, continuar a administração de adrenalina, lembrando que você faz a adrenalina a cada 3 a 5 minutos, né? E considerar o uso da amiodarona, que no caso é a questão. Certo? Perfeito, letra A. Vamos falar sobre acidente vascular encefálico, AVC. Eu acho que é um assunto muito importante. As duas principais escalas de avaliação de AVC é a escala hospitalar e a pré-hospitalar. Então, nós temos 2 tipos de escala, hospitalar e pré-hospitalar. A escala hospitalar é enorme, você precisa consultar, ninguém decora a escala hospitalar, que é a NIHS, né? Que é a inglesa, do serviço, criado pelo Serviço Saúde Pública do Reino Unido. Já uma escala pré-hospitalar, existem várias, trouxe aqui só para vocês lembrarem, mas tem esse FES, CPSS, LAPSS, enfim, existem algumas escalas de avaliação pré-hospitalar do acidente vascular encefálico, mas tem a escala do método Cincinnati, que é a mais comum, que é a mais utilizada, que é a avaliação de 3 sinais clínicos que podem sugerir que o paciente tenha uma chance de AVC. E se você utilizar essa escala com pelo menos um sinal alterado, e essa escala, né, esse método foi feito por um profissional de saúde, você tem 72% de chance de ser um AVC. Então, como é que eu faço? Assimetria facial, pede para o paciente sorrir, pede para o paciente levantar os 2 braços para frente, se ele tiver alguma assimetria, pontua 2, e você pede para o paciente falar. Se ele não falar corretamente, pontua 3. Para isso, depois que eu fiz esse diagnóstico pré-hospitalar de AVC, eu tenho que ir direto, já entrar em contato com um serviço que tenha o tratamento específico para AVC, no caso isquêmico, né, que tem um sistema de protocolo de atendimento a um paciente com acidente vascular encefálico para fazer o tratamento específico. Ok? Mas isso é básico, né? Muito tranquilo, possa ser que caia. Mas o que eu preciso assim, de decorar, que às vezes é difícil de eu lembrar para a prova? Eu acho que são os controles pressóricos. Então a gente tem que lembrar como é que é feito o controle pressórico no AVC. Se o paciente for candidato a trombólise, eu tenho que fazer um controle mais rigoroso. Alvo direcionado da pressão. Eu tenho que manter uma pressão sistólica abaixo de 185 e a diastólica abaixo de 110. Eu acho que esse número é importante. Tá? Lembrando que eu não devo baixar a pressão de forma indiscriminada no AVC, porque eu diminuo o quê? Perfusão. Você precisa saber a etiologia do AVC para saber qual vai ser o seu alvo de pressão, alvo de controle pressórico. Porque se eu baixar demais, eu aumento a isquemia. Tá? Então, paciente candidato a trombólise, eu vou fazer um vasodilatador, no caso, controlar a pressão se for 185 por 110. Se não for candidato a trombólise, por algum motivo, alguma contraindicação, aí eu vou baixar a pressão se ela estiver acima de 220 por 110. Ok? Então, sistólica 220, se não for candidato a trombólise, e se for candidato a trombólise, eu tenho que ser um controle mais rigoroso, uma vez que a trombólise ela aumenta a chance de transformação hemorrágica do AVC isquêmico, em torno de 10%, que é um valor considerável. Por isso que eu tenho que ter um controle pressórico mais rigoroso. Max, ele não é candidato a trombose, eu tenho que baixar rápido essa pressão? Não, é baixar devagarzinho. Lembrando que a gente tem um mecanismo de autorregulação cerebral, se você baixar muito rápido, você tem isquemia cerebral. Quais são os melhores hipotensores? Labetalol, esmolol, licardipino. A gente tem algum desses aqui? Possivelmente não. Talvez o que seria mais fácil de encontrar seria o esmolol, mas mesmo assim com a disponibilidade muito pequena. O que a gente faz? Niprido, nitroprusiato de sódio. Mas por que não é a primeira escolha? Porque ele pode dar um pouquinho de vasodilatação cerebral. Por isso que ele é um vasodilatador muito potente, tanto arterial como venoso. Então, essa característica dele não deixa ele ser uma das primeiras escolhas para o AVC, mas é o que a gente tem e é o que a gente faz. Vamos aí para a questão número 8. Durante o atendimento pré-hospitalar, uma equipe de resgate é acionada para avaliar um paciente suspeito de ter sofrido um acidente vascular encefálico. A equipe decide usar a escala de Cincinnati para avaliar os sinais de AVE. O paciente apresenta uma assimetria facial e dificuldade para falar, mas não demonstra fraqueza nos membros superiores.
Após a avaliação inicial, o paciente é transportado para um hospital durante o trajeto. Para o hospital. Durante o trajeto, a pressão arterial do paciente é monitorada e registrada de 170 por 100. Então, atenção para esses controles pressóricos, né? Letra A, assinala a alternativa correta. A pressão arterial deve ser elevada para garantir uma perfusão. É bobagem, né? Aí não tem como elevar a pressão arterial. E também não posso diminuir de forma indiscriminada. Para pacientes com AVC isquêmico, ok, o objetivo é manter a pressão arterial abaixo de 180 por 110 nos pacientes candidatos à trombose. Perfeito, a resposta é correta. Letra C. No caso do AVE hemorrágico, deve-se manter pressões mais altas a fim de manter uma boa perfusão cerebral. Isso não é uma relação direta. Não é que eu tenho que manter a pressão mais alta para ter perfusão. Pelo contrário. Essa relação mais alta de pressão para melhorar a perfusão no AVC isquêmico. Certo? Porque eu tenho um fator obstrutivo lá. Hemorrágico, eu não tenho um fator obstrutivo que precisa aumentar essa pressão. E na letra D, né? Na tomografia, um AVE isquêmico é caracterizado por áreas de hiperdensidade, não hipodensidade, hiperdensidade é sangue. Então, essa tomografia ela é feita inicialmente para ver se tem sangue ou não tem, para fazer a trombose ou não. Pode ser que eu faça uma tomografia inicial e não encontre nada, que é o esperado no AVC isquêmico. Você não vê áreas de isquemia inicialmente, principalmente se você fizer nessa janela aí de no máximo 45 minutos, 1 hora dos sintomas, para você conseguir fazer a trombólise. Então você não vai ter nada, você tem alterações posteriores. Você faz a tomografia na entrada do hospital, o quê? Para descartar sangue, descartar AVC hemorrágico. Na letra E, em um AVC hemorrágico, ocorre deslocamento de estruturas cerebrais devido à presença de hematomas sem desvio da linha média. Bem, enfim, pode haver ou não, a questão aí que está querendo só brincar com as palavras aí, né? Pode haver desvio, sim, com hipertensão intracraniana. Então, resposta certa, letra B de bola. Concluindo aquela parte de antibióticos, acho que essa já é a terceira questão de antibióticos, estou acreditando muito que vai cair antibiótico nela, na prova. Falar um pouquinho das cefalosporinas, que a gente falou dos antibióticos gerais, né? Macrolide pega o quê? Pega tudo, né? Penicilina pega tudo, tetraciclina pega tudo, não pega os anaeróbios, né? Quinolonas pega tudo, pega bem, né? Aminoglicosídeo, gram negativo, um pouquinho de gram positivo. Aí quem pega pseudomonas, a gente já sabe, né? Pipetazo, astreonam, polimixina B, carbapenêmicos, cefo de quarta e... quem mais? Carbapenêmicos. Exatamente, ertapenem. Foram 2 questões de ertapenem já. O Enário cobrou 2 questões de ertapenem. Exato. A gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. Cefalosporinas de terceira geração. Quem são? Aqui são os antibióticos que pegam pseudomonas, né? Que são as bactérias importantes. Que você tinha até falado lá, né? Cefalosporinas de terceira geração que pega pseudomonas. Ceftazidima e cefoperazona com sulbactam. As de quarta pega. Natália falou, cefepime. As penicilinas antipseudomonas, que é pipetazo, carbapenêmicos. E eu ia falar justamente agora que o ertapenem não pega pseudomonas, que foi a questão que caiu do Enário. Eram 2 questões. Aminoglicosídeos pegam, mas sozinho não, sempre em associação. Ele é muito fraco para pegar pseudomonas. Quinolonas pegam. Aqui a gente tem um exemplo de antibiótico oral que pega pseudomonas. Então, às vezes o paciente teve uma infecção hospitalar, infecção pequena, infecção de ferida, você fez a cultura de pseudomonas, o cara está em casa, é quinolona. Tá? Monobactanos pega, mas ninguém usa porque é muito restrito. Você pode usar em associação. E os outros, como poliximina B e a tigeciclina, também são os antibióticos que pegam pseudomonas. Por isso que eu trouxe esse slide só para isso, por causa dessas 2 questões de ertapenem que o Enário pediu. Questão número 9. Um paciente de 35 anos se apresenta à emergência com febre alta, dor lombar, intensa e hematúria. Seu histórico inclui episódios de infecção do trato urinário, recorrentes nos últimos meses. Ao exame físico, a sensibilidade à palpação no flanco direito, os exames laboratoriais mostram leucocitose e nitritos positivos na urina. A ultrassonografia revela a presença de um cálculo coraliforme no rim direito, ou seja, esse cálculo aí é um corpo estranho que facilita, aumenta a chance de infecções urinárias de repetição. Com base na cultura de urina, identificou-se a bactéria Escherichia coli como agente etiológico.
Qual é o antibiótico mais apropriado para o tratamento dessa infecção? Vamos lá, Escherichia coli, é gram positivo ou gram negativo? Gram negativo, certo? Então vamos lá, a gente tem metronidazol anaeróbio, gentamicina, pega gram positivo, pega um pouquinho de gram negativo, vancomicina, pega só Marsa, meropenem pega tudo, né? E cipro, pô, o cara tá bem, pô, entendeu? Pegou febre alta, uma dor lombar, hematura, e veio de casa. Você suspeita de antibiótico, ou você suspeita de gram negativo resistente? Importante? Não, ele já veio inclusive com E. coli. Então você pode fazer cipro. Lembrando que tem que guiar por cultura, você tem que fazer, né? Pegar, isolar a bactéria, fazer a cultura da bactéria, fazer um antibiograma para saber qual bactéria vai ser melhor. Mas empiricamente, inicial, a gente pode usar a ciprofloxacina. Vamos agora para o último tema que a gente vai trabalhar de clínica médica hoje, né? Tem mais 10 questões para vocês trabalharem em casa, que é um pouquinho de ventilação mecânica, né? Tem que ter uma ventilação mecânica. Já caiu, já caiu, e eu aposto que vai cair. Já caiu ventilação não invasiva e caiu conceitos de gasometria. Quando você puxa gasometria, ventilação, choque, eu acho que é um perfil importante dessa prova que pode cair. Então eu aposto que um conceito de hipercapnia permissível é um conceito muito tranquilo de ser trabalho dentro da abordagem do Instituto, do ENARE, e é uma coisa importante. Então o que é hipercapnia permissível? É o seguinte, o paciente que tenha síndrome de desconforto respiratório agudo, vou chamar popularmente de SARA, o pulmão dele não cabe muito volume, porque ele está todo edemaciado, está cheio de líquido o pulmão, devido a muitos fatores inflamatórios. Uma queimadura pode levar ao SARA, um trauma pode levar a SARA, pneumonia pode levar a SARA. Então esse pulmão está todo inflamado, cheio de líquidos. Então ele tem só uns restinhos de pulmão ali, um de um lado, outro do outro, né, os dois pulmões ali ventilando. Então não cabe muito volume. E você não pode empurrar muito volume, porque senão você vai explodir o pulmão, pode dar pneumotórax. Então, nesses pacientes que têm SARA, o volume corrente tem que ser o quê? Tem que ser baixo. Quando você bota um volume corrente baixo, o que acontece? Acumula gás carbônico. Então, você bota lá, sei lá, 4 ml por quilo, não lava muito, vai começar a acumular gás carbônico. Isso é um problema? Não. Porque é mais importante a gente não distender o pulmão. O que é melhor? Controlar o gás carbônico ou não distender o pulmão? É melhor não distender o pulmão. Porque se eu distender o pulmão, eu aumento a chance desse paciente morrer, eu aumento a mortalidade. E hipercapnia, não. Não, peraí, Márcio, quer dizer que eu vou deixar esse gás carbônico aumentar até quanto? Rapaz, pode deixar aumentar. O importante é que o seu organismo funcione. Mas como é que eu sei se o organismo está funcionando? Pelo pH, porque a gente tem um sistema enzimático. Se a gente altera muito o pH, aí deixa de funcionar. Então, ou seja, eu nem olho para o gás carbônico. O que eu olho é o quê? Eu olho o pH. Se o pH ficar abaixo de 100,2, aí você prende. Agora a gente tem um problema. As enzimas do organismo vão parar de funcionar. A droga vasoativa não funciona, antibiótico não funciona, nada funciona se tiver um pH acidótico. Por quê? Por causa dessa hipercapnia. Então, se tiver abaixo de 3, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que otimizar. Você aumenta a frequência respiratória, né? Bota lá até 35, tenta retirar o espaço morto instrumental, não tá, aquelas traqueias, você tira a traqueia, encurta o filtro, deixa um espaço morto menor para tentar lavar, sair esse gás carbônico, e poderia aumentar o volume corrente desde que não tenha distensão pulmonar. Eu só aumento o volume corrente se não aumentar a distensão pulmonar, o que vai ser muito improvável nesse caso. Certo? Mas o que eu quero que vocês levem para a prova? É o pH. Eu não olho o gás carbônico se o pH estiver acima de 7,2. Se baixar, eu tenho que considerar duas coisas. Prona e ECMO. Certo? Prona, ventilação é mecânica em prona, ou seja, eu viro o paciente ao contrário, deixo ele ventilando na posição ventral. Por que eu faço isso? Porque lembra que o pulmão dele está todo fechado, cheio de líquido? Quando eu boto na posição em prona, eu abro o pulmão atrás. Então esse pulmão atrás ele pode abrir e pode voltar a funcionar, aumentar o volume desses pulmões e melhorar esse gás carbônico. Ou ECMO. O que é ECMO? Você vai pegar uma cânula na veia e pegar outra cânula em outra veia. Você tira o sangue, tira o gás carbônico e devolve para a veia. Pode ser veno venoso ou veno arterial. Você pode pegar uma veia e devolver numa artéria. Pode falar.
É, é. O Enari foge disso, né? Mas uma coisa é o que está no livro, outra coisa é o que acontece. Então, por exemplo, um ciclo de prona, só contextualizando, um ciclo de prona, os estudos mostram que é em torno de 18 horas. Depois você tem que desvirar o paciente. Uma paciente puérpera, não gestante, que eu acompanhei, ela não aguentou nem um minuto em posição supina de novo. Quando botou em supina, ela ficou saturando 10, 20%. Então a gente deixou ela 2 dias em prona, enquanto não chegava o ECMO. Então você está entendendo que foge, nesses casos foge um pouco, que é o mesmo o conflito da gestante. Como é que eu vou deixar uma gestante com a barriga maior do mundo de prona? Pô? Vai aumentar a pressão intrauterina, restrição do crescimento uterino, aumentar a chance de aborto. Então, contraindicação, que pode. Depende do estágio da gestação, né? Se for uma barriguinha menorzinha, até 20 semanas, tá, mais que isso fica meio que improvável. Mas a questão é, se for o jeito, tem que fazer. Outra contraindicação à cirurgia prona é cirurgia na traqueia. Mas os pacientes que vão para a prona, eles estão traqueostomizados, então vai ter que ir. Então existem esses conceitos. Exato. Não, mas o pior, sabe o que é? Que cirurgia em traqueia, eles botam com contraindicação absoluta. Mas você tem que fazer, ele acabou de fazer traqueostomia, tem que fazer a prona. Enfim, mas isso não vai cobrar assim, não. Se cobrar, eles fogem disso. Não vai cobrar dessa forma, não. Não. Vamos lá, questão número 10. Um paciente de 55 anos com síndrome de desconforto respiratório agudo, sob ventilação mecânica, apesar de medidas para reduzir o espaço morto anatômico, ou seja, tirou as traqueias, fez tudo, ela continua apresentando hipercapnia significativa. A gasometria arterial mostra 7,18 com PCO2 de 70. Então, ou seja, uma acidose respiratória. Com PO2 de 86 e bicarbonato de 28. Diante desse quadro, quais medidas devem ser consideradas no manejo da hipercapnia nessa paciente? Vamos lá, letra A. Manter a ventilação atual, iniciar a infusão de bicarbonato para corrigir pH. Não se faz bicarbonato numa acidose respiratória. Letra B. Realizar manobras de recrutamento alveolar e considerar a ventilação prona. Vamos passar essa daí. Letra C. Aumentar a frequência respiratória para reduzir o PCO2. Ok, vamos passar. Letra D. Iniciar a ventilação com pressão positiva, intermitente e administrar epoprostenol para melhor oxigenação. Esquece, não existe essa conduta de ventilação positiva intermitente no paciente entubado. Você pode fazer o BiPAP, que é a ventilação com pressão positiva intermitente no paciente extubado, sobre máscara. BiPAP é paciente extubado. Iniciar terapia com oxigenação por membrana corpórea devido à refrateriedade e ventilação mecânica convencional. Então veja aí que tem muitas questões parecendo estarem corretas. Mas o que eu tenho? Eu tenho um paciente com SARA que fez todas as medidas. Olha, apesar das medidas, ela continua apresentando hipercapnia. Então eu devo considerar. A prona. Na letra E, inicia ECMO? Não, eu primeiro faço prona antes do ECMO. De preferência, eu faço prona antes de pedir o ECMO. Então, eu faço prona depois o ECMO. Então, letra B de bola. Você recruta, que eu não falei aqui, mas é uma das manobras também que você usa, recrutamento alveolar, e considera a ventilação prona. Ah, Max, mas a letra C, aumenta a frequência respiratória para reduzir a PCO2. Ok, mas na questão ele deu indício que já fez tudo. E o PCO2 já está em 7,18. É muito acidótico, né? Então, paciente bem grave. Então, eu acredito que a mais correta aí seria a letra B de bola.